Essa casa, 15 anos, namorada de Deus. Eu estou feliz de estar participando com vocês aqui do 15º ano de muitas bênçãos e maravilhas que Deus fez, está fazendo e ainda vai fazer para a glória de Deus, amém? Eu pedi uma palavra de Deus para compartilhar com vocês aqui, e nada melhor do que você falar de aniversário, de comemoração, de celebração de uma igreja que completa 15 anos, se não falar de propósito de Deus. Aleluia. Propósito de Deus. Talvez você está aqui nessa noite, nesse fechamento dessa festividade, e talvez você não esteja aqui alinhado com o propósito que Deus tem para a tua vida. E para que essa fé seja fortalecida no teu coração, você precisa entender o propósito de Deus na tua vida, amém? Quantos querem ouvir essa palavra de Deus? Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Então fala com a pessoa que está falando assim: olha, pode dar glória, pode dar aleluia, fica à vontade, amém? Então já quero convidar você, por gentileza, abra comigo a sua Bíblia no Antigo Testamento. Traga um abraço da comunidade Eclésia ali no Culubandê, essa igreja que Deus tem nos dado o privilégio de pastorear. Já estamos ali há 10 anos pastoreando a igreja, e Deus tem feito coisas extraordinárias ali, e é uma honra estar aqui com vocês hoje, representando essa igreja, essa co-irmã, né? Somos servos do Senhor, né? No reino de Deus não tem placa de igreja, todos somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Aleluia. E todos nós vamos morar no mesmo céu, amém? Só quem vai morar no céu, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus, aleluia. Céu. Abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia no Antigo Testamento, livro do profeta Jonas. Nós vamos ler apenas o capítulo 1 e alguns versículos para a gente ganhar tempo aqui. E eu quero ser bem objetivo na minha palavra, porém eu quero entregar aquilo que Deus colocou no meu coração para a sua vida. Antes da gente ler, eu queria que você falasse com a pessoa o tema dessa mensagem de hoje. Fala com ele assim: não fuja, do seu propósito. Fala com voz de profeta aí, irmão. Fala: não fuja, do seu propósito. Deus tem um propósito para você. Quem crê nisso, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor para nós nessa noite. Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, para a gente ganhar tempo. Diz assim: palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Agora, para a gente ganhar tempo, vamos lá no versículo 15, para a gente ganhar tempo. Diz assim: em seguida os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. E o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém? Se você puder, deixa a sua Bíblia aberta nesse texto aí. A gente vai falar um pouquinho sobre esse texto. Eu queria que você fechasse os teus olhos, por favor. Feche os teus olhos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, tua palavra foi lida, Senhor. Tua palavra que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir as intenções do nosso coração, Pai. Lâmpada para os teus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Fala conosco através da tua palavra nessa noite. Ministra aos nossos corações. Nós viemos aqui ouvir a tua voz, Pai, e os nossos ouvidos estão sensíveis
a tua palavra nessa noite. Fala conosco, é o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, como você sabe, essa história talvez seja uma das histórias mais conhecidas no Antigo Testamento. Jonas, ele era um profeta de Deus, que recebeu uma ordem de Deus, ele recebeu uma direção muito clara de Deus. Jonas, ele já tinha uma intimidade com Deus. Jonas, ele já profetizava em nome do Senhor, mas em um determinado momento do seu ministério, em um determinado momento da sua vida, ele recebe mais uma direção clara de Deus. Deus fala com ele com voz audível, de uma forma clara, para que ele possa pregar numa cidade, a maior cidade do mundo daquela época, chamada Nínive. Nínive era a capital da Síria, uma capital muito poderosa, uma capital muito potente, e ele recebeu uma chamada para pregar o arrependimento nessa cidade, nessa capital da Síria. E a Bíblia vai dizer que Jonas, ele vai para um lugar totalmente oposto ao que Deus fala com ele. Por que Jonas fez isso? Jonas fez isso porque ele sabia que o povo da cidade de Nínive era um povo muito mau, era um povo que olhava para você e se não gostasse de você, simplesmente eles arrancavam a sua cabeça. Era um povo violento, era um povo que matava com facilidade, era um povo que não temia o Senhor, era um povo que andava longe da presença de Deus. Jonas, então, ele tinha suas razões para não ir para Nínive. Os homens eram maus e os homens eram perversos. Interessante é que o livro de Jonas é escrito por ele mesmo, e no momento que ele está escrevendo, no momento que ele está vivendo, ele acha que está fazendo a coisa certa, a escolha certa. Deus, eu não vou de jeito nenhum para Nínive, os homens lá são perversos, são violentos, são maus. Posso talvez ir num outro momento, e num outro tempo, ou quem sabe o Senhor pode levantar alguém aí para ir no meu lugar, mas eu, em hipótese nenhuma nesse momento, eu vou obedecer isso. É uma grande importância, irmãos, de nós não escrevermos a história da nossa vida quando nós estamos passando por momentos difíceis, quando nós estamos passando por circunstâncias contrárias. É melhor esperar um pouco, deixar passar um tempo, para que a gente entenda o propósito de Deus. Isso me ajuda a entender algo do mundo espiritual, a não tomar decisões permanentes por causa de circunstâncias temporárias. Você pode falar para a pessoa que está falando: olha, não tome decisões permanentes por causa de circunstâncias temporárias. Talvez você esteja passando por um momento difícil, um momento adverso, mas eu quero declarar que isso é uma circunstância temporária que você está vivendo, e essa circunstância temporária não pode fazer você tomar uma decisão permanente, que vai mudar a tua vida, que vai mudar o teu destino, que vai mudar aquilo que Deus tem para a tua vida. Tem alguém entendendo isso aqui, que Deus está falando nessa noite? Então não tome decisões permanentes por causa de circunstâncias temporárias, porque foi exatamente isso que Jonas fez. Agora, entenda uma coisa: existem propósitos para estabelecer o reino e edificar a igreja, que Deus te usar, Ele vai te usar, e se você fugir desse propósito, Ele vai levantar outro para fazer. Então existem propósitos que nós chamamos de propósitos genéricos, ou seja, se você não se levantar para fazer, Deus vai levantar outro para fazer. Por exemplo, o que está lá em Marcos capítulo 16, quando Jesus diz: olha, portanto ide, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Deus deu um mandamento, Jesus deu um mandamento. Se você não pregar o evangelho, Deus vai levantar outra pessoa para pregar o evangelho. Quando você olha para Mateus capítulo 28, quando ele diz: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, se você não for obedecer esse mandamento, Deus vai levantar outra pessoa para que esse movimento e para que esse mandamento se cumpra. Então entenda, existem propósitos que são genéricos, mas o que eu quero falar nessa noite aqui não são os propósitos genéricos. Se você não fizer, outro vai fazer. Se você não se levantar, Deus vai levantar outro. O que eu quero falar nessa noite, nesse último dia de festividade dos 15 anos da morada de Deus, é que existem propósitos que são específicos. Existem propósitos que é você que tem que fazer, é você que tem que executar, é você que tem que desenvolver.
Deus tem um propósito para você, e Deus não vai pegar esse propósito e terceirizar para outra pessoa, e dar para que outra pessoa viva. Por quê, pastor? Porque esse propósito é para você, e não pense que se você não cumprir o propósito, Deus irá levantar outro. Como eu disse, existem propósitos específicos e que só você para cumprir. Por quê? Já está na tua direção o seu destino, já está envolvendo pessoas que fazem parte da sua vida. Deus já colocou na tua rota, no teu caminho, pessoas que vão esperar você se levantar para que o evangelho seja pregado. Quem está entendendo isso aqui, diga amém, irmão. Então a melhor definição de propósito que eu já encontrei na minha vida é: propósito é você ser meio para um fim que não é você. Vou repetir: propósito é você ser meio para um fim que não é você. Ou seja, é Deus usar você como meio para alcançar outras pessoas. É Deus usar você como meio para que outras pessoas sejam abençoadas. É Deus usar você como meio para que Ele possa chegar em alguma pessoa. Eu já quero declarar isso para você aqui nessa noite, querido, que essa noite Deus vai selar o propósito que Ele tem na tua vida. Deus vai selar aquilo que Ele já estabeleceu para você, e você vai ser esse instrumento de Deus para que o nome dEle seja glorificado. Amém, irmão? Agora entenda uma coisa: existem pessoas que elas não cumprem esse propósito. Existem pessoas que simplesmente Deus chama, Deus fala, Deus confirma, e você não obedece esse propósito. Então existem consequências quando nós fugimos do propósito, quando nós não obedecemos o propósito, quando nós não seguimos a direção de Deus e não fazemos aquilo que Deus falou para a gente fazer. Jonas, por causa de uma circunstância momentânea, ele tomou uma decisão permanente que atrapalhou o cumprimento do propósito que Deus tinha na vida dele. E eu creio que essa noite aqui, irmão, é um tempo de alinhamento de propósito. Deus te trouxe aqui nessa terça-feira para alinhar o propósito que Ele tem na tua vida. Então essa noite é uma noite de alinhamento. Deus te trouxe aqui porque Ele quer alinhar o propósito do céu com a tua vida. Ele quer alinhar o propósito do céu com aquilo que Ele já estabeleceu para você. Então se você está aqui, eu creio que Deus te trouxe porque Ele quer te alinhar com o céu. Amém, irmãos? Agora, o que acontece, pastor, quando a gente foge do nosso propósito? O que acontece quando nós não obedecemos a palavra de Deus? O que acontece quando nós sabemos que Deus falou conosco? Quais são as consequências quando você está fugindo do propósito? A primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês nessa noite é: a nossa vida desce e nunca sobe. Fala com a pessoa da sua hora: quando você foge do propósito, a sua vida desce e nunca sobe. Quando você olha no versículo 3, vai dizer o seguinte: Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Irmão, presta atenção nisso aqui. Ele está no lugar chamado Gat-Hefé, ele desce para Jope, e aí ele encontrou o navio em Jope, ele desce para o porto, do porto ele desce para o navio, do navio ele desce para o porão do navio, do porão do navio ele desce para o mar, do mar ele desce para a barriga de um grande peixe. Então entenda que quando Jonas começa a entrar numa rota de desobediência, quando Jonas começa a entrar numa rota de fugir daquilo que Deus tem para ele, a vida dele começa a ter uma decadência, a vida dele começa a descer. Irmão, quando você está fugindo do propósito de Deus, a sua vida nunca vai subir, a sua vida sempre vai descer. Eu já estou há 25 anos no Evangelho e eu nunca vi alguém, depois de estar fora do propósito, falar assim: pastor, está tudo na bênção, a minha vida está bênção pura, sem mistura. Você não consegue ouvir isso, sabe por quê? Porque fora do propósito de Deus é abismo, fora do propósito de Deus é uma vida vazia, fora do propósito de Deus é uma vida sem sentido, fora do propósito de Deus é você andar na contramão daquilo que Deus tem para você. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite, sabe por quê? Porque Ele quer alinhar ao propósito novamente. Essa noite não é uma noite onde você vai descer, mas é uma noite onde
você vai começar a subir, porque você vai começar a andar em direção àquilo que Deus já estabeleceu para você. Levanta a mão que eu vou profetizar, meu irmão. A partir de hoje, Deus vai começar a te realinhar com o propósito que Ele tem para você. Essa parada sua de descida vai começar a estancar, você vai começar a subir, você vai começar a viver aquilo que Deus tem para a tua vida, meu irmão. Quem conhece a vontade de Deus para a sua vida e foge dela, está percorrendo o caminho para baixo, nunca para cima. Sempre quando alguém foge do propósito de Deus, a sua vida não vai subir, ela sempre vai descer, irmão. Ela sempre vai descer, entenda isso aqui. Viver fora da propósito, viver fora da presença, é ter uma vida derrocada, é uma vida de derrota, meu irmão. E a vida de Jonas começa a ter um outro sentido, quando ele sai do propósito. Quando ele simplesmente ouve o que Deus está falando, mas vai para um lugar totalmente oposto daquilo que Deus estabeleceu para ele. Por que Deus colocou essa palavra no meu coração hoje aqui, meu irmão? Porque para que essa igreja possa viver mais 15 anos, para que essa igreja possa romper em fé, é necessário que você cumpra o teu propósito. Aleluia! Por quê, irmão? Porque uma igreja não se faz com um pastor, uma igreja não se faz com alguns obreiros, uma igreja se faz quando todo o corpo cumpre o teu propósito. Aleluia! Eu não sei qual foi o propósito que Deus estabeleceu para você, mas se Ele te plantou aqui nessa igreja, é para que você cumpra o teu propósito. Aleluia! É para que você desperte para o teu propósito. É para que você acorde para aquilo que Deus falou com você, e você sabe que é só você que pode cumprir. Aleluia! Tem alguém comigo aqui? Dá um glória a Deus aí, irmão. Glória a Deus! Eu quero declarar que Deus tem uma rota preparada para você aqui hoje. Aleluia! E essa rota não é de descida, essa rota é de subida. Aleluia! Essa rota não é mais de você ter uma vida de queda, de caindo, eu estou caindo, eu estou caindo, eu estou descendo, eu estou descendo. Hoje Deus está mudando o rumo, hoje Deus está mudando a rota. A partir de hoje é subida para a glória de Deus. Aleluia! Aleluia! Qual é outra consequência, pastor? Quando a gente foge do propósito, toda vez que você foge do propósito, você paga um preço maior. Fala com a pessoa que está ao seu lado. O preço para fugir do propósito é muito maior. Muito maior. A Bíblia diz no versículo 3: e Jonas pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Pastor Marcos, Nínive ficava a 800 quilômetros de Jope. Vou repetir: Nínive ficava a 800 quilômetros de Jope. Tarsis ficava a 4.000 quilômetros de Jope. Os eruditos dizem que de Jope a Tarsis demorava 1 ano a viagem. Eu não preciso fazer conta com você. Uma viagem de Rio, São Paulo, custa X. Uma viagem de Rio, Fortaleza, custa XY. Por quê? Porque quanto mais longe, mais caro. Quanto mais longe, mais caro fica. Repita: quanto mais longe, mais caro fica. Jonas pagou um preço muito mais caro para desobedecer do preço que ele pagaria para obedecer. Jonas pagou um preço muito mais caro para sair daquilo que Deus tinha para ele, do que o preço que ele pagaria para cumprir o propósito de Deus, irmão. Olha que coisa tremenda isso aqui. A viagem foi mais cara para Tarsis do que para Nínive, 5 vezes mais longe. Jonas pagou um preço muito mais alto para fugir de Deus do que o preço que ele pagaria para cumprir o seu propósito. Pega isso aqui, meu irmão. Jonas pagou um preço muito maior para não viver o propósito do que o preço que ele pagaria para viver o propósito. Sabe por quê? Porque o preço da desobediência sempre será mais caro do que o preço da obediência. Por que, pastor? Porque na desobediência tem consequência, mas na obediência tem cumprimento de propósito. Aleluia! Toda vez que você obedece, é propósito cumprido na tua vida. Toda vez que você obedece, é galardão, é cheio do Espírito Santo, é visitação de Deus. Sabe por quê? Porque você está vivendo o propósito de Deus, irmão. Mas agora, eu ouço algumas pessoas, só lá na Eclésia, aqui na Morada de Deus não tem, mas lá na Eclésia tem. Eu ouço algumas pessoas falando assim: ah, pastor, servir a Deus é um preço muito alto.
Caminhar com Deus é um preço que a gente paga e é muito alto, pastor. Andar nos caminhos do Senhor é um preço muito alto. Esse negócio de carregar a nossa cruz é um preço muito alto. Esse negócio de negar-se a si mesmo, pastor, é um preço muito alto. Esse negócio de renunciar às nossas vontades é um preço muito alto. Esse negócio de negar os nossos desejos, pastor, é um preço muito alto. Eu não tenho dúvida disso não, irmão. Eu não tenho dúvida que você servir e obedecer a Deus tem um preço a ser pago. Eu não tenho dúvida que todos nós pagamos um preço. Todos nós que estamos aqui, cada um sabe aonde o calo aperta. Nós pagamos um preço para servir, nós pagamos um preço para ir para o céu, nós pagamos um preço para andar uma vida de renúncia, nós pagamos um preço para carregar a nossa cruz. Afinal, o próprio Senhor Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Agora entenda isso, meu irmão. Eu entendo que para obedecer você paga um preço, mas para desobedecer o preço que você paga é muito maior. Você paga mais caro na desobediência do que na obediência, irmão. Entenda, é impressionante, pastor, a criatividade que as pessoas têm para desobedecer. É impressionante as desculpas que as pessoas dão para desobedecer. É impressionante a justificativa que as pessoas têm para desobedecer. É impressionante o medo que as pessoas têm de serem descobertas porque estão desobedecendo. É muito ruim. O preço, querido, é muito maior que você paga. Eu costumo dizer lá na igreja, porque lá na igreja eu sou pastor da igreja, eu falo: irmão, imagina, você está com o teu celular, tua mulher chega perto do teu celular, você toma um choque. A tua mulher chegou perto do teu celular, você entra em parafuso, você entra em pânico. Que vida é essa? Que vida é essa que você paga? Que você paga um preço muito maior para desobedecer, para andar numa vida que Deus não te chamou para andar. Não é melhor você chegar em casa, ter paz para chegar na tua casa? Porque você está pagando um preço. Você está pagando um preço do propósito. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Ei, eu quero declarar sobre a tua vida, meu irmão. Quando você foge do propósito, o preço que você paga é muito mais alto. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite porque está falando contigo, você vai pagar o preço certo. Você vai pagar o preço certo. O preço que você vai pagar, o preço da renúncia, o preço de negar-se a si mesmo, o preço de carregar a tua cruz, é um preço a ser pago, mas o preço da desobediência é muito maior. Eu quero declarar sobre a tua vida, meu irmão, em nome de, levanta a mão que eu vou profetizar, em nome de Jesus. Eu quero declarar que a partir de hoje você vai rever isso. A partir de hoje você vai falar assim: não vou pagar esse preço mais não, esse preço está muito alto. É melhor pagar o preço da obediência do que pagar o preço da desobediência. Aleluia, aleluia, meu irmão, aleluia. Terceiro lugar, quais são as consequências, pastor, de fugir do propósito? Nós jogamos fora o que não é para jogar fora. Quando você foge do propósito, você joga fora o que não é para jogar fora. Olha o que está aqui no versículo 5. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Versículo 5. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio e ali havia se deitado e dormia profundamente. Olha o que o versículo 5 diz, irmão. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Era um procedimento normal. Quem é da marinha aqui sabe disso. Agora entenda uma coisa: nem sempre o que é normal é o melhor a se fazer. Fala para a pessoa do salto: nem sempre o que é normal é melhor a fazer. Porque eles estavam lançando fora do barco a carga errada. Olha isso aqui, irmão. Será que muitas vezes nós jogamos fora algumas coisas da nossa vida, abrimos mão de algumas coisas da nossa vida e a causa da tempestade ainda continua lá? Você já parou para pensar nisso aqui? Lançaram fora muitas coisas, abriram mão de muitas coisas, mas o problema ainda estava lá. Quantas vezes nós achamos culpados para uma série de coisas? Passamos a culpar as pessoas pelos nossos problemas, passamos a culpar as pessoas pelos nossos relacionamentos,
Passamos a culpar a igreja para sair da igreja. Passamos a culpar o nosso cônjuge para sair do casamento. Passamos a culpar o nosso patrão para sair do emprego. Sabe o que aconteceu aqui? Colocaram uma série de coisas para fora, mas a causa mesmo ainda estava lá dentro. A causa muitas vezes da tempestade não está fora, está dentro. Pega isso aqui, meu irmão. Você já passou por alguma situação? Tenta refletir. Você já passou por alguma situação que você tira algumas coisas da sua vida, corta alguns relacionamentos, abre mão de algumas coisas e ainda assim o problema permanece? Já pensou nisso? Vou dar um exemplo aqui para vocês, um exemplo básico aqui, porque eu conheço pessoas que mudam de igreja para não mudar de vida. Eu conheço pessoas assim, irmão, lança fora o cuidado, lança fora a comunhão, achando que o problema é a igreja, quando o problema não é a igreja, o problema permanece com ele, porque o problema nunca foi os outros, o problema sempre foi ele. Aqui no navio está acontecendo a mesma coisa. Eles lançaram a carga fora, lançaram tudo fora, mas o problema não era a carga, o problema era Jonas, o problema continuava lá. Vou dar um exemplo a vocês aqui para vocês entenderem isso. Tem uma pessoa que está com um problema financeiro, ela fala: pastor, estou trabalhando muito, mas olha, eu vou precisar fazer o Uber. Falei: tudo bem, meu filho, mas quando você fazer o Uber? Pastor, eu vou fazer domingo, então não conta comigo domingo na igreja. Domingo eu vou faltar à igreja. Mas meu filho, quinta-feira o culto. Quinta-feira para mim, pastor, é o melhor dia, não vai dar para vir para a igreja. Tá, então vai na célula terça-feira. Pastor, na célula também não vai dar. Vou ter que abrir mão disso tudo, porque eu estou com um problema de dinheiro. Eu estou com um problema, eu preciso pagar algumas contas. Aí ele vai no primeiro mês, ele vai no segundo mês, ele vai no terceiro mês. Aí no quarto mês ele chega à conclusão de que ele trabalhou muito e não resolveu absolutamente nada. Sabe por que ele não resolveu absolutamente nada e abriu mão de coisas que não era para ele abrir? Porque o problema dele nunca foi dinheiro, o problema dele foi gastar, foi despesa. Ele não sabe lidar com dinheiro. Então, ao invés dele saber lidar com situações para poder resolver a vida dele, ele lança a carga errada fora. Ele lança comunhão com a igreja, ele lança comunhão com os irmãos, ele lança comunhão com uma série de coisas para resolver um problema, mas o problema permanece lá. Quem está me entendendo aqui, por favor, diga glória a Deus. Glória a Deus. O que Deus está falando comigo, com você nessa noite? Cuidado para você não largar a carga errada fora. Tem muitas pessoas falando assim: ah, pastor, eu quero me separar porque eu quero ser feliz. Eu quero ser uma pessoa feliz. Aí, meu irmão, isso aí é coisa do diabo. Você vai lançar o problema errado fora e o problema vai continuar com você. Então entenda, isso é engano, isso é laço do diabo para a tua vida, para a tua família e para o teu casamento. E Deus está me usando para falar com algumas pessoas aqui: para de lançar a carga errada fora. O problema muitas vezes não está do lado de fora, o problema está dentro, meu irmão. O problema está dentro, meu irmão. Ei, tem uma coisa. Essa noite que você vai botar o Jonas para fora do teu barco. Glória a O Deus. que é o Jonas? É o verdadeiro problema. Hoje o que vai sair é o verdadeiro problema. Hoje o que vai sair é o que tem que sair da tua vida. Se o problema está em você e não está nos outros, meu irmão, hoje é o momento de você botar o Jonas para fora do teu barco. Não se desfaça de coisas sem antes olhar para dentro de você e falar: o problema está comigo, esse problema não é aqui, esse problema não é na família, esse problema não é no casamento, esse problema é meu. Ei, querido, deixa eu falar uma coisa para você: a causa da sua tempestade não é a sua família, a causa da tempestade não são os seus filhos. O problema, às vezes, está dentro de você, e a realidade na sua vida é que você entra e sai de relacionamento, eles afundam e você continua do mesmo jeito. Por quê? Porque você está lançando fora a carga errada e o problema permanece. Eu quero te dar um conselho aqui hoje: lança o Jonas para fora do barco. Aleluia. Fala com a pessoa que está ao seu lado assim: olha, hoje você vai lançar o real motivo da sua tempestade para fora do barco. Ei, querido, lance a coisa certa fora e não errada hoje. Isso aqui é muito profundo para mim, querido. Sabe por que isso aqui é profundo para mim? Porque eu já presenciei ao longo de 17 anos pastoreando. Pastor, me separei, me divorciei, cheguei à conclusão que o problema nunca foi o meu marido, o problema sempre foi eu. Quando eu tentei reatar, já era tarde demais. Sabe o que é isso? Lançou a carga errada fora e tentou restituir, tentou restaurar, já era tarde demais.
O que Deus está falando conosco é que muitas vezes, para a gente cumprir o nosso propósito, eu tenho que entender o que realmente tem que sair da minha vida e o que realmente tem que permanecer. Porque a Bíblia vai dizer que eles tiraram tudo daquele barco e a tempestade continuou. Deus está te trazendo hoje aqui para te dar um discernimento espiritual, para você entender, pastor, o que tem que sair da minha vida vai sair hoje, mas o que vai sair é o Jonas do meu barco, é o real motivo que está causando essa tempestade da minha vida. Levanta a mão que eu vou profetizar, meu irmão. Em nome de Jesus, você não vai sair daqui enganado, você não vai sair daqui ludibriado. O Espírito de Deus está falando com você. O que vai sair do teu barco é o Jonas, é o que gerou a tempestade, é o que gerou o vento, é o que gerou o problema. Você não vai lançar a carga errada fora. Glória a Deus, aleluia! 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 Glória a Deus! Será que o tempo que você fala que gasta servindo a Deus é grande? Mas o tempo que você gasta nas redes sociais é muito maior? Aí na hora de escolher o tempo, você prefere um tempo e abrir mão daquilo que Deus está te confiando, porque você fala que está sem tempo, está lançando a carga errada fora. Será que não é hora de você entender o que realmente para você e que aquilo que Deus te confiou para você é importante, é especial? Quarto lugar, eu já estou caminhando para o final. Quais são as consequências, pastor, de fugir do propósito? Nós criamos conexões erradas. Fala para a pessoa que eu falo, você foge do propósito. Foge do propósito. Você cria conexões erradas. Olha o versículo 6 diz assim: o capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Está agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Irmão, olha isso aqui. O comandante manda chamar Jonas. Jonas está dormindo. Eu te pergunto, como é que você pode dormir numa situação dessa aqui? Agora entenda uma coisa, ele manda Jonas orar. Só que você lê a Bíblia, Jonas não orou. Agora, irmão, por que Jonas não orou? Porque ele sabia que estava errado. Ele sabia que estava fora do propósito. Ei, querido, tem coisa que você não precisa orar para pedir a direção de Deus. Você já sabe qual é a direção de Deus. Vou te dar um exemplo. O comandante falou assim: ei, levanta aí, clama ao teu Deus. Quem sabe assim ele nos tira da situação. Jonas, vou orar para quê? Eu sei o que ele vai falar. Eu sei o que ele vai dizer. Se eu orar, eu já sei o que eu vou ouvir. Eu já sei. Querido, tem coisas na nossa vida que não é oração. Tem coisas na nossa vida que é obediência. Aleluia! Tem coisas na nossa vida que você vai dobrar o joelho, você vai orar e ainda vai falar assim: está dobrando o joelho por quê? Você já sabe o que eu vou falar com você. Você já sabe aquilo que eu separei para você. Você já sabe aquilo que eu tenho para você. Você já sabe aquilo que eu te prometi. Você já sabe quando eu usei várias pessoas para confirmar o propósito que eu tenho na tua vida. Você vai orar para quê? Não é hora de orar, é hora de executar. Não é hora de orar, é hora de obedecer. Não é hora de orar, é hora de agir. Existem coisas que você não precisa orar, você sabe o que precisa fazer. Meu Deus! Agora entenda uma coisa aqui, irmão. Isso aqui para mim é muito forte. Há pessoas que estão passando por tempestades, não por aquilo que fizeram, mas por pessoas que você colocou no seu barco. Tem gente que está passando por tempestade, você não provocou isso, mas porque você se conectou com pessoas e colocou essas pessoas no seu barco, você está atraindo vento e tempestade para você. Essas pessoas do navio, quando receberam Jonas, atraíram para eles tempestades. E a Bíblia vai dizer que a tripulação resolveu tirar sorte. Adivinha onde sorte caiu? Adivinha onde a sorte caiu? Caiu em quem? Jonas. Caiu em quem, gente? Jonas. Vocês são bons de Bíblia. Caiu em quem a sorte? Jonas. Aí quando a sorte caiu em Jonas, diz a palavra do Senhor que ele confirma que ele está fugindo do propósito. Ele fala assim: esse problema aí fui eu que estou causando, porque eu sou servo do Deus que fez os céus, a terra e o mar. E tudo isso está acontecendo por minha causa. Isso tudo está acontecendo por mim.
Ei, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Isso aqui é muito sério. Há tempestades na nossa vida que existem por causa de relações que nós teimamos em manter na nossa vida. Vou repetir. Existem tempestades na nossa vida que existem por causa de relações que nós teimamos em manter na nossa vida. São relacionamentos tóxicos, são relacionamentos prejudiciais ao propósito que Deus tem para a nossa vida, e a gente teima em manter no nosso barco, e muitas vezes esses relacionamentos são as causas das tempestades da nossa vida. Sabe, meu irmão, conexões erradas é um atraso de vida. Vou repetir, conexão errada é um atraso de vida. Aquela viagem atrasou, o dano material foi grande, o prejuízo foi enorme. Por quê? Por causa de uma conexão errada. Aquela viagem atrasou, aquela viagem retardou, o propósito não se cumpriu no tempo estimado. Por quê? Por causa de uma conexão errada. Ei, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você aqui, e que Deus está me habilitando e me autorizando a falar com você. Existem pessoas que na altura daquilo que Deus tem para você, não cabem mais. Vou repetir isso aqui, irmão. Existem pessoas que na altura daquilo que Deus tem para a tua vida, para o teu ministério, para a tua família e para a tua casa, tem pessoas que não cabem mais. Pessoas que deixam você intoxicada. Ela só se conecta com você para falar mal dos outros, para falar mal da liderança, para falar mal da igreja, para falar mal da noiva do Senhor. Esse relacionamento está te afastando de Deus. Ei, deixa eu falar uma coisa para você com todo carinho aqui. Tem coisas que já eram para ter acontecido na sua vida, mas por causa de conexões erradas, elas ainda não aconteceram. Conexão errada está atrasando o teu propósito. Conexão errada está atrasando o seu destino. Conexão errada está atrapalhando a tua jornada. Conexão errada está atrapalhando o teu processo. Tem pessoas que hesitam em largar, como aqueles homens. Aqueles homens hesitaram. Jonas já tinha falado que a culpa era dele, e as coisas só pioraram. E os homens hesitando: vamos lá, vai com a gente, vai mais um pouco. Quanto mais eles permaneciam com Jonas naquele barco, mais o vento era contrário e a tempestade intensificava. Ei, irmão, olha aqui uma coisa que eu vou te falar. Uma aliança errada compromete todo o propósito. Fala com a pessoa do outro lado. Uma aliança errada compromete todo um propósito. Todo um propósito. Sabe aquele relacionamento que Deus já falou com você e você está insistindo? Repete comigo assim: conexão errada. Conexão errada. Pode ser maior: conexão errada. Conexão errada. É um atraso de vida. É um atraso de vida. Cuidado com as conexões que você está fazendo. Cuidado com quem você está colocando no teu barco. Cuidado com quem você está levando na tua viagem. Cuidado, ela pode ser um atraso de vida para você. Cuidado, irmão, Deus está me trazendo aqui. Eu sou boca profética para você nessa noite. Cuidado com as conexões erradas. Elas podem atrapalhar o seu destino, e você vai acabar se desfazendo de coisas desnecessárias por causa dessas conexões. Sabe aqueles tipos de conversas que as pessoas confundem o seu ouvido com lata de lixo? Sabe aqueles tipos de conversa que as pessoas estão falando com você, só falam que não prestam, te enche de lixo, falando mal dos outros, fofoca o tempo todo, lixo, lixo, lixo. Mas Deus me trouxe aqui porque existe um novo tempo para você. Aleluia! Feche os teus olhos que eu vou profetizar. Feche os teus olhos que eu vou profetizar, irmão. Existe um novo tempo chegando para você aqui. É um tempo que Deus vai te conectar com pessoas que irão somar no teu propósito. É um tempo novo que está chegando. Deus vai te conectar com pessoas que vão somar no teu propósito. Deus estará levantando pessoas que serão verdadeiras plataformas para você decolar. Deus vai te dar novos acessos, Deus vai te dar novas alianças, Deus vai fazer você se conectar com pessoas que vai fazer o teu ministério fluir, vai fazer a sua vida espiritual decolar, vai fazer os propósitos de Deus se cumprirem na tua vida. Deus vai te conectar com pessoas que irão te empurrar em direção ao propósito que Ele tem para a tua vida. Aleluia! Para cada estação, Glória a Deus! Aleluia! cada nível que Ele está
atrair tempestade para você? Você quer atrair tempestade para você? Ande com pessoas que estão fora do propósito. Anda com pessoa que está fora do propósito. Você está atraindo tempestade para você, irmão. Andar com pessoa fora do propósito é andar com uma bomba relógio. A qualquer momento pode explodir. Olha as consequências que Jonas passou por não cumprir o propósito. Agora entenda, irmão, isso aqui para mim é muito forte. Por quê? Porque quando Jonas não cumpriu o propósito dele, isso não afetou apenas ele, mas todos que estavam com ele. Todo mundo, pastor Marcos, foi afetado, porque ele não cumpriu o propósito dele. Irmão, isso me assusta, sabe por quê? Porque as minhas decisões comprometem pessoas que eu amo e que me amam. Eu posso comprometer a minha esposa, eu posso comprometer a minha filha, eu posso comprometer uma igreja que me ama como pastor dela, se eu não tiver voltado para o propósito. Entenda, porque quando você não cumpre o seu propósito, isso não afeta somente você, mas afeta a sua casa, afeta a sua família, afeta muitas coisas que Deus já estabeleceu para você. Quem está comigo aqui, diga amém. Amém. Em último lugar, para terminar, essa é a hora de falar assim, vou repetir para você me dar aquela moral, tá? Em último lugar, para terminar, quais são as consequências, pastor, de fugir do propósito? Fala para a pessoa da sua assim, agora vai melhorar. Agora vai melhorar. Sabe qual é uma consequência quando você foge do seu propósito? Deus vem para te resgatar. Aleluia! Você perdeu a chance, então glória a Deus aí. Glória a Deus! Aleluia! Quando você está fora do propósito, Deus vem para nos resgatar. A Bíblia diz no versículo 17: o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Ei, irmão, esse momento para Jonas aqui talvez tenha sido o pior momento. Por quê? Porque ele foi lançado ao mar. E quando ele foi lançado ao mar, o que ele fez? Game over. Para mim acabou. Eu estou em alto mar, vou começar a nadar, vai me dar cãibra nas 2 panturrilhas, eu vou morrer. Para Jonas acabou. Para Jonas era o fim. Agora, já aconteceu isso com você? Aquilo que você pensa que é o fim, na verdade, são intervenções de Deus para te resgatar de volta. Mas só aconteceu comigo isso. Já aconteceu com você quando você acha que acabou, quando você acha que não tem mais jeito, quando você acha que não tem o que fazer. Tudo aquilo que Deus permitiu você viver, na verdade, foi uma intervenção, porque foi a única forma que Ele encontrou para te resgatar. Foi isso que aconteceu com Jonas aqui. A baleia não veio para matar Jonas, ela veio para salvar Jonas, irmão. Deixa eu falar uma coisa com você. 23 anos atrás, eu pensei que era o fim para mim. Vícios, eu era viciado em droga, irmão. Sérios problemas emocionais, família disfuncional. Mas aquilo que eu pensei que era o meu fim, foi o meu resgate. Aleluia! Aquilo que eu pensei assim, para mim não tem mais jeito. Quando eu falei, para mim não tem mais jeito, Jesus se revelou para mim, no meio daquela situação que para mim era o fim. O que Deus está falando comigo com você? Essa tempestade que você está vivendo, irmão, não é para te matar, mas é uma intervenção do céu, para te resgatar, para te salvar, e fazer você voltar para o teu propósito, e fazer você voltar a viver aquilo que Deus já estabeleceu para você. Glória a Deus! O grande Aleluia! peixe não veio para matar Jonas, o grande peixe veio para salvar Jonas. Mas no momento ele não viu como uma salvação. Por quê? Porque ninguém consegue ver uma baleia como salvação, irmão. Sabe por que você não consegue ver isso? Porque não vem no formato, na forma que nós estamos acostumados. O que a gente imagina? Vai vir um transatlântico, né? Vai vir um MSC Harmonia. Imagina, né? Jonas, ó, vou te lançar no mar. Vai ter um transatlântico, você nada até lá, eles vão jogar a boia para você, você pega a boia, eles vão te levantar para cima, vai estar tudo all inclusive, você vai comer, chega no porto, você segue o teu caminho. É assim que nós entendemos. Só que Deus vem num formato que nós não entendemos. Só que Deus vem de uma forma que a gente não acredita. A gente imagina uma forma. O que Jonas pensou que era o fim, na verdade era um resgate. A gente quer colocar Deus de uma forma. Se Deus não agir assim, não é Deus.
Deus vem de uma forma totalmente inusitada. Muitas vezes Deus nos resgata de forma que nós não conhecemos, para viver o nosso propósito, irmão. As circunstâncias na sua vida não é para te destruir. As circunstâncias na sua vida que é para te resgatar. Quem sabe nessa noite aqui, será que na sua pior situação está a sua salvação? Será que no seu pior momento de tempestade e de vento está a sua salvação? Quem sabe a única forma que Deus encontrou para te resgatar para o propósito dele foi permitir que essa tempestade se levantasse, para que você pudesse voltar com o coração quebrantado e contrito para cumprir propósito, para que a tua fé se fortaleça, para que a tua fé se renove, para que a tua fé seja uma fé inabalável, para que você possa ver aquilo que Deus quer fazer com você. Eu aprendi uma coisa, querido: Deus está usando essa circunstância aí para te salvar, para trazer você para o propósito. Agora aprenda uma coisa: quando Deus não muda uma circunstância, Ele está usando essa circunstância para mudar você. Talvez você chegou aqui, Senhor, muda essa circunstância. Deus falou assim: não, eu estou usando essa circunstância para mudar você. Fui eu que permiti essa circunstância, fui eu que permiti essa tempestade, fui eu que permiti esse vento. Sabe por quê? Porque quando Deus não muda uma circunstância, Ele quer usar essa circunstância para mudar você, para te trazer de volta em direção. Aleluia! Ei, querido, será que Deus tem um plano fantástico na sua vida? E no meio da maior tribulação da sua vida, está a resposta para Ele? Entenda, Deus não enviou a tempestade para destruir Jonas, mas para fazê-lo retornar ao caminho do seu propósito. Eu queria que você colocasse de pé em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus veio aqui nessa noite porque Ele quer resgatar ministérios. Meu Deus. Deus veio aqui nessa noite porque Ele quer resgatar o teu propósito. Eu creio. Deus está aqui nessa noite porque Ele quer te ativar novamente. Deus quer ativar você, irmão. Deus quer ativar você. Agora olha que coisa linda. Lá no capítulo 2, no versículo 9 de Jonas, vai dizer assim: para o Senhor eu oferecerei sacrifício. Jonas está na barriga do grande peixe e está ofertando. Jonas está na barriga do peixe e está adorando. Jonas está na barriga do peixe fazendo voto com Deus. Isso me chama a atenção, porque Jonas não esperou sair daquela situação para agradecer. Jonas não esperou sair daquela situação para ver o mover de Deus. E a Bíblia vai dizer que quando Jonas libera isso, está lá no versículo 9 do capítulo 2, vai dizer o seguinte: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que prometi cumprirei, e ao Senhor pertence a salvação. Quando Jonas libera essa palavra, olha o versículo 10 do capítulo 2: e o Senhor falou ao peixe, e esse vomitou Jonas na terra. Ei, querido, o que leva você ao propósito não é a sua reclamação, é a sua gratidão. É a gratidão que fez aquele peixe cuspir Jonas lá na areia da praia. Foi Jonas que falou assim: Senhor, se o Senhor me tirar dessa aqui e eu voltar novamente, eu vou cumprir o meu propósito. Aleluia! Quando ele reconhece isso, Deus, cospe o garoto lá na praia, cospe ele lá. Deus dá ordem para o grande peixe, o peixe cospe Jonas, e Jonas vai direto para Nínive. E a Bíblia vai dizer que Jonas não ganhou apenas uma alma, mas ele ganhou toda aquela cidade. E o nome do Senhor foi exaltado e glorificado. Irmão, Deus poderia colocar esse propósito para outra pessoa? Poderia. Por que Ele não fez? Porque era um propósito para Jonas. Era um propósito específico. Deus está falando com você novamente. Tem propósitos que é teu. Deus não vai terceirizar. Deus não vai mandar para outro. Deus quer cumprir esse propósito na tua vida. E nessa noite eu quero orar por você. O Ministério de Louvor vai entoar um cântico aqui. Talvez você está aqui: Senhor, eu estou aqui. Eu só quero que o Senhor renove esse propósito. Eu só quero que o Senhor faça o que o Senhor tem que fazer na minha vida. Faz o que o Senhor tem que fazer em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque eu não quero que minha vida desça, eu quero que minha vida suba. Eu não quero pagar um preço maior. E em forma nenhuma eu não quero jogar fora o que não é para jogar fora. Eu não quero criar conexões erradas. Se o Senhor está vindo para me resgatar aqui hoje, cumpra-se em mim o teu propósito.
Aleluia. Se essa palavra falou com você, onde você estiver, levanta uma das suas Glória mãos. a Deus, Em algum aleluia. momento essa palavra falou com você. Só se em algum momento, levanta a sua mão, deixa eu ver. Você que Aleluia. levantou a mão, querido, sai do Glória teu a lugar. Deus, Vem aqui no aleluia. altar. É aqui no altar que você vai renovar o Aleluia. teu propósito. Você vai falar com Deus o seguinte. Você vai falar com Deus o seguinte. Deus, está de pé. Conta comigo. Deus está de pé. Conta comigo. Sai do teu lugar. Se Deus falou com você em algum momento, desde a introdução até esse fechamento, sai do teu lugar. Pode vir mais à frente aqui, por favor. Pode vir aqui, mais pessoas lá atrás possam vir aqui. Pode vir. Deus falou comigo. Vem na... Ei, Deus está te chamando aqui para um alinhamento de propósito. Deus está te chamando aqui porque Ele te ama. Deus está te chamando aqui porque Ele conta com você. Deus está te chamando aqui porque o propósito que Ele tem na tua vida é para você. Ele te ama tanto e você é tão especial para Ele que Ele só vai cumprir se você se levantar. Se você falar, eis-me aqui, Senhor, eu vou. Agora, Senhor, tira as conexões erradas. Tira o pensamento que não procede do Senhor. Já joguei muita coisa fora da minha vida e eu continuo na vida e a mesma. Mas a partir de hoje, eu não quero mais, em hipótese nenhuma, lançar qualquer coisa fora que não seja um real problema da minha vida. Me ajuda a resolver as minhas questões. Me ajuda a resolver os meus conflitos. Me ajuda a resolver essas situações para que eu flua no teu propósito, para que eu cumpra o teu propósito. Nós vamos entoar um cântico. Enquanto nós vamos entoar um cântico, nós vamos orar por vocês aqui nesta noite. Se você sentiu o desejo de cair atrás, vem aqui na frente. Nós queremos orar por você. Vamos adorar o Senhor.